direto ao ponto. Os gêmeos siameses são irmãos idênticos que nascem ligados por alguma parte do corpo. E isso acontece quando um único óvulo fertilizado não se divide completamente após a fecundação. Tu sabe por que todo asiático tem esses olhinhos pequenininhos? Os olhos deles são iguais aos da gente, as pálpebras são diferentes. Investigando vídeos. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto. Esse cara tá usando uma ventosa pra escalar paredes. Essa ventosa aqui tem um dispositivo que cria um vácuo dentro dela, o que permite escalar paredes sim. Seu homem finalmente resolveu o problema da pá que acaba com as costas. Ele colocou mais um cabo e agora consegue cavar em pé. Esse é o momento exato onde a água se solidifica na superfície de um rio. Tá aí o vídeo muito satisfatório. Essa garota estava se depilando pela primeira vez, mas tinha que ficar em silêncio porque sua família estava dormindo e ela não queria acordá-los. Mas quando ela puxou a cera, você não vai acreditar no que ela fez para continuar em silêncio. Não fez nada demais, ela só sentiu a dor sem gritar mesmo. Olha isso, esse é o fenômeno de Reynolds. Isso é uma condição em que algumas áreas do corpo ficam dormentes e frias em certas circunstâncias. Qual que tá a profissão? Ela é estudante e ganha R$1.000 de mesada por mês. Esse cara aqui é vendedor de café e ganha 5.000. E esse aqui é gerente de operação de um desapego de luxo e não disse quanto ganha. Nesse experimento muito simples, você vai ver que a velocidade é tangente à trajetória, então se tira a madeirinha, A bola sai pela tangente. No século XIX, um cirurgião criou a lei de Wolff e afirma que um osso saudável se adapta às condições a que é submetido. E é por isso que alguns lutadores ficam batendo em objetos rígidos, para criar resistência à dor, para os ossos ficarem mais fortes. Quando o professor mandou esse cara ficar quieto, ele decidiu usar uma lata de refrigerante para fazer algo que absolutamente ninguém esperava. Ele só colocou a lata na boca e ficou assoprando ela para fazer um barulho de motor. Você já viu metal quebrar que nem vidro? Ele quebra igual vidro quando ele tá congelado. Hoje eu sacrifiquei uma pipoca de micro-ondas pra ver o que tinha dentro dela. Tem milho com manteiga. As maiores cagadas da humanidade. Atletas pegos trapaceando. O goleiro do Barcelona acertou um jogador e fingiu desmaio para não receber o cartão vermelho, mas foi expulso mesmo assim. Esse jogador na NFL achou engraçado dar $1 para o árbitro como se estivesse comprando ele, e no fim levou uma multa de 120 mil. E esse lutador acertou os Países Baixos do seu adversário. Esse cara teve uma ideia bem curiosa. Ele colocou uma fatia de salame e um pedaço de pão e entrou bem fininho numa galeria de arte. Ele colou isso na parede do museu e acharam que isso era uma obra de arte. É, o que dizer da arte moderna? Características que você não gosta, mas que em outros países te deixam lindo. Ter dentes tortos, ser canhoto, ter cabelo castanho, ter monocelha, ser alto e magro e ter uns quilinhos a mais. Esse aqui é o símbolo de igual na matemática. Só que ele nem sempre existiu. Antigamente eles escreviam é igual a, só que aí teve uma convenção e viram que usar 2 tracinhos era mais prático. Quero ver se você consegue explicar essa situação física. Você tem uma massa que está sendo sustentada por um palitinho que está sendo sustentado pela massa de cima. Mas quando são criados 2 triângulos ali no meio, toda a estrutura se mantém e aí você consegue tirar a massa de cima sem nada cair. E é assim que você fura balões sem que eles estourem. É só você furar a bundinha dele. Quando uma cobra bebê sai do ovo, ela pode ser ainda mais perigosa do que uma cobra adulta. Porque cobras adultas conseguem controlar a quantidade de veneno liberada em uma mordida, e as filhotes não, elas sempre liberam tudo. Esse gatinho chamado abacaxi tem apenas 1 GB de RAM, já que ele aguenta processar apenas uma coisa de cada vez. É isso mesmo, o gato tem um processador meio lento. Olha isso, esses curativos prometem substituir os pontos. Eles cumprem a mesma função de um ponto, de fechar a cicatriz, só que eles fazem isso sem dor. Olha que legal esse brinquedo que esse rapaz vende na rua e usa puramente física, é o princípio de Arquimedes. É o princípio do empuxo, que basicamente diz que se uma coisa é menos densa do que a outra, ela tende a ir pra cima. nunca aceite gelo no mesmo copo que o suco. Porque ele vai ocupar um espaço dentro do copo e você vai acabar perdendo um pouco de líquido. Por que os salgadinhos têm tanto ar? Porque o ar cria uma camada protetora contra a deterioração do alimento embalado e mantém a crocância. Esse cara parou no semáforo e percebeu que começou a chover. Só que o para-brisa dele continuava seco. Porque ele estava num ponto de divisão entre chuva e não chuva. Existem basicamente 4 cores de esponja no mercado, e essa não é a ideal para lavar louça. A laranja é para a louça delicada, a azul é para superfícies sensíveis, a roxa é para a limpeza pesada e a amarela é boa para a limpeza pesada também. Só existe uma doença que causa no ser humano medo de beber água. É a raiva, ela é quase 100% mortal, então você tem que procurar um médico assim que possível para iniciar o tratamento. Sabia que a sua pupila, na verdade, não existe? Na verdade, ela existe sim. Essa mulher zombou do namorado por não aguentar a pimenta, mas então isso aconteceu. Ela também não aguentou. Essa moça decidiu enganar o seu gato de uma maneira genial. Ela só tava brincando com o gato usando laser. Quando ele foi pra debaixo do pé dela, ela desligou pra dar a impressão pro gato que ela tinha capturado ele. Esse cara é uma calculadora
calculadora humana e consegue fazer qualquer conta de cabeça. É isso mesmo, o cara é um gênio, ele consegue fazer contas muito rápido. Quando você engole um chiclete, muita gente acredita que ele fica no seu estômago por 7 anos. Seu estômago realmente não vai conseguir digerir o chiclete, porque ele é um pedação de plástico. Mas ele vai sair no cocô. Em tênis All-Star, tem esses 2 buraquinhos a mais que geralmente não tem em outros tênis. É pra ajudar na ventilação, já que esse tênis foi pensado para atletas. Olha isso, quando você lava o açúcar mascavo, ele fica branco. É só por causa do melaço que fica grudado nos grãos. E o açúcar mascavo é sim a mesma coisa que o açúcar normal, só muda o sabor. Ele ficou preso dentro de uma academia na Carolina do Norte quando um furacão atingiu a região e a água começou a invadir com força. Ele gravou todo o processo da água entrando e as pessoas lá dentro desesperadas em cima dos equipamentos. E ficou assim no outro dia. Se tu cortar o dedo de uma pessoa morta e tentar desbloquear o celular dela com ele, não funciona. E o Face ID também não. Por que devemos ficar longe de pessoas como o Cariani? Porque ele falou que a virada de chave da carreira dele foi quando ele conseguiu um emprego de outro cara. Ele provou que era mais capaz e mais eficiente do que ele. O que na verdade é bem comum no mundo capitalista. Por que esse atleta profissional está com tanta dificuldade para pedalar essa bicicleta? Porque essas bicicletas são muito pesadas, o que torna difícil tirar elas da inércia. É verdade que ninguém vivo na Terra hoje sabe fazer um lápis? Não. Essa mulher tá passando gel no cabelo dela e talvez ela tenha exagerado um pouco. Só talvez não, ela realmente exagerou. As mulheres precisam estar com o cabelo mais preso, mas não precisa exagerar tanto assim. Aí ela faz isso porque ela lançou a própria marca de gel. As pessoas mais f*** da história. Esses 2 artistas estão lutando contra a arquitetura hostil de maneira genial. A arquitetura hostil é quando você mexe em espaço público para impedir a permanência e a circulação de pessoas em situação de rua. E os artistas debocharam da arquitetura hostil, mostrando que ainda dá para ficar nesses lugares. Imagina você tá passeando na Antártida e você se depara com um tigre dente de sabre congelado. Não foi encontrado tigre nenhum, isso daí é fake news. Hoje eu vou te ensinar a abrir um coco. Coloque o coco dentro de uma camisa e bata ele no chão. Você já se perguntou se dá pra parar uma bala só com músculos? Por incrível que pareça, a resposta é não. Esse cara tá apertando um saco plástico. Na verdade, isso são próteses de silicone, que são flexíveis e resistentes ao mesmo tempo. Coisas vistas no microscópio. Um olho, uma agulha entrando na pele, um travesseiro, água do mar, suas unhas e uma aranha. Por que esse cara perdeu a força depois que entrou na academia? Porque ele perdeu a prática. Por que cerrar os olhos ajuda a enxergar mais longe? Porque você tá conseguindo focar a luz fazendo isso. As pessoas mais foda da história. O homem mais rápido em 2 braços. E ele é 20% mais rápido do que a maioria das pessoas de 20 anos. E ainda é lutador profissional e ele tem uma frase muito massa. Tudo é sobre quanto coração você tem. Essas aí mandaram bem, cara. Duzentão. Vamos ver. Qual é o logaritmo de 100 na base 10? 2 e elas acertaram. De 0 a 10, que nota você se daria? Ela se daria um 7 e recebeu 10. Ele se deu 10 e recebeu 6. E ela se deu 8 e recebeu 8. Os Pokémon de canto mais fortes são Pokémon Fire Red, Snorlax, Smoltres, Articuno, Zapdos, Gyarados, Venusaur, Machamp, Tentacruel, Nidoking, Nidoqueen, Dragonite, Pinsir, Scyther, Aerodactyl, Gengar, Mewtwo e Magneton. Essa garota estava com muito medo de descer no escorregador, então quando esse rapaz percebeu isso, ele começou a fazer com que todos aplaudissem e a incentivassem a descer. E com isso ela criou coragem e desceu. Diga a coisa que você mais odeia na academia. Ele odeia os Enzos. Esse aqui odeia as meninas que ficam desfilando. Ela odeia os caras que ficam com a leg apertada. Ele odeia os caras que fazem nevô. Esse aqui odeia quem paga de rapper americano. Ele odeia quem acabou de sair da faculdade. Esse aqui odeia quem usa regateta. E esse aqui odeia homem que usa short curtinho, roupa combinando, tênis colorido. Para tudo que eu vou mostrar pra vocês o poder da Elsa do Frozen. Isso daí é acetato de sódio derretido. E quando ele sofre alguma perturbação, ele quer voltar à sua forma original, o formato sólido. Não faça isso em casa, porque isso daí esquenta pra caramba. Olha isso, durante o parto, o colo do útero vai dilatando. E tem que chegar em pelo menos 10 centímetros pra cabeça do bebê conseguir passar. Lindona, qual que você prefere? Corote ou lanche? Ela quis os dois, mas ficou com a comida. Essa daqui preferiu o corote, esse aqui ficou com corote também. Esse aqui quis os dois também, mas preferiu ficar com a comida. Essa daqui preferiu o lanche, esse aqui ficou com a comida e o apresentador derramou o corote. Esse homem teve o que parecia ser uma ideia de $1 milhão. Ele perdeu um pé por causa do câncer e não conseguiu comprar uma prótese, então ele fez o próprio pé de madeira. Você já viu um umidificador de ar, um nebulizador, um vaporizador? Por que ele consegue jogar água na atmosfera
se ele não aquece em nenhum momento a água? Porque ele vibra a água e as moléculas se desprendem. Este cara provou na prática porque trabalhar com inteligência vence qualquer força bruta. O desafio era levantar uma barra de peso que estava chumbada no chão, o que é impossível. Mas aí a jogada é que cada pessoa que tentava, o cara dava uma bebida de graça pela tentativa. E a estratégia nunca foi encontrar alguém que conseguisse levantar a barra, mas sim distribuir a bebida, porque ele estava fazendo divulgação do produto novo dele. O pedreiro chora ao ver um ajudante como o Bitelo trabalhando na diária. E o dono da obra agradece, porque o cara é uma máquina. Esse cara aparentava ser um gênio, mas na realidade ele tá fazendo uma coisa muito errada. Ele tá botando só xarope no copo dele, ele não tá botando a água com gás. O que vai deixar isso daí com um gosto bem ruim e muito doce. Olha o jeito que esse cara vai quebrar essa camada de gelo nesse lago. Ele fez um buraco no gelo e através desse buraco ficou jogando ar, o que fez a pressão quebrar o gelo. Olha isso, esse homem postou um vídeo da sua perna brilhante. Isso pode acontecer quando não tem sangue o suficiente circulando na sua perna. Quando a gente joga água no chão, a água rapidamente é absorvida pelo chão, pela terra. Mas o leito de um rio é em cima da terra. E a terra não consegue absorver toda a água. Por que cada vez mais pessoas precisam usar óculos? Por causa do excesso de telas e a falta de ar livre. Você sabia que já existiu uma cor mais cara que o ouro? Era o azul do lápis lazuli, porque é uma pedra muito rara. Ela estava gravando sua colega de quarto bêbada da noite e tentando capturar um momento engraçado depois da festa de aniversário. E nada demais, era só ela pulando na frente do espelho. A mãe colocou uma câmera na cabeça da filha pra ver como é a visão dela brincando lá fora. E ela é muito fofinha. Investigando vídeos. Essa TikToker supostamente tem o olho mais raro do mundo. Ela tem uma membrana persistente, que é algo que só os bebês têm. E sim, ela consegue enxergar normalmente. Isso aqui até parece uma Coca-Cola normal. Depois que ele furou um buraco nela e pintou de preto, ela virou uma câmera fotográfica. E esse foi o resultado da foto, depois de uma semana esperando. Por que essa garota recusa gorjetas? Ela não recusa. É só porque todo mundo tem que dançar quando recebe alguma gorjeta. Olha isso, cutis vértice girado. É um excesso de pele no couro cabeludo. Esse bombeiro tá apagando incêndio em um poste. Mas repare, ele não joga água direto. Ele faz isso em rajadas curtas. Ele tá fazendo isso pra não ter risco de água conduzir eletricidade. Esse cara tava pedalando no deserto quando de repente encontrou um enorme lago. Mas na verdade isso é uma miragem. Isso acontece quando o ar perto da areia tá muito quente, o que faz o chão refletir o céu, e aí você vê isso como se fosse água. O que acontece se você nunca mais dormir? O corpo sofre, resultando em prejuízos cognitivos, alterações de humor, redução do sistema imunológico e a longo prazo, risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares e até doenças mentais como depressão e Alzheimer. Essas duas garotas acharam que seria engraçado puxar uma alavanca. E quando fizeram isso, criaram uma transição top. Quando esse homem cansou de esperar a prefeitura da sociedade, ele foi lá e tapou os buracos por conta própria. Você já parou pra pensar o que faz o mestre Chandili ser realmente invencível? Ele faz calejamento diário e tem hipoestesia seletiva, então não sente dor. Se você tentar jogar só um pouquinho de polietileno glicol fora e parar, você não vai conseguir. Você não consegue jogar só um pouco fora porque ele é um polímero de cadeia longa. Então as moléculas são tudo grudadinhas e elas saem se puxando. Essa aqui é a superfície mais lisa que existe. Só que não. Na verdade, a bola de silício é a superfície mais redonda que temos. E esses espelhos que são usados para fazer processadores que são a superfície mais lisa. As maiores cagadas da humanidade. Quem é o pior humano da história? Leopoldo II, rei da Bélgica, transformou o Congo em sua colônia particular, criou uma ONG falsa, explorou o povo, matou mais de 3 milhões de pessoas e ainda mutilava quem não cumpria cotas. Por isso, os alpinistas em geleiras sempre evitam pisar em poças durante a subida. Porque eles nunca sabem a profundidade delas. Responda rápido. Quantos buracos tem um canudinho? Só um. Ela toca a campainha e uma mão estranha sai de dentro do buraco. Isso é um café para introvertidos, onde você compra sem ter que falar com nenhum atendente. Esse rapaz está a 30 km por hora e vai ser lançado a 30 km por hora no sentido contrário. Ele cai parado. Ele caiu parado porque as velocidades foram as mesmas e acabaram se anulando. Olha esse jeito para levar água para um cano que está num nível mais alto. Basta encher uma garrafa e colocar ela no cano, que a pressão atmosférica vai fazer todo o trabalho. Esse é o treinamento militar mais insano que você vai ver hoje. E o desafio parece simples. Segurar a respiração por 5 minutos debaixo... Não tem nada de simples nisso e isso não é nenhum treinamento militar. São só youtubers fazendo graça. Quando esse ciclista quebrou a placa dessa mulher no meio da corrida, ninguém imaginava o motivo daquilo. Ele só pegou um pedaço da placa pra botar dentro da roupa pra usar como proteção e no final da corrida ele foi até ela se desculpar por isso. Esse cara achava que estava enfrentando um oponente de baixo nível. Na verdade, ele estava jogando uma partida de xadrez contra um campeão mundial e abandonou a partida no meio porque viu que não tinha mais chance. Esse cara literalmente chocou a internet. Porque ele aparenta ter a perna fina, mas na verdade é só o músculo dele que é mais pra cima do que o normal. Olha isso, essa pode ser a causa da inflamação na sua barba. Porque a máquina de cortar cabelo estava extremamente suja. Curiosidades inacreditáveis.
Lugares que só são bonitos nas redes sociais. A Praia de Vidro, o Castelo de Algodão, a Fontada de Trevi, o Oásis de Silva e o Taj Mahal só são bonitos no Instagram. Mas em contrapartida, o Alto do Burj Khalifa e os Lençóis Maranhenses são incríveis. Se uma vaca tiver excesso de gases no rumen, tem que fazer um furo para aliviar ela, e de dentro dela vai sair metano, que é altamente inflamável. Por isso que esse cara do vídeo conseguiu fazer isso. Um homem se identificou como mulher em uma competição de levantamento de peso. Foi isso mesmo, e ele fez isso em forma de vingança, porque ele era treinador e todas as alunas dele perdiam para uma mulher trans. Sabia que tem como ver se um ovo tá estragado sem nem abrir ele? Basta colocar na frente de uma luz. Se o ovo tiver translúcido, ele tá bom. Se tiver opaco, ele tá podre. Quando você vê uma explosão, a luz chega antes do som, porque as velocidades são diferentes. A velocidade da luz é mais rápida do que a do som. E se você quer saber a distância que você tá da explosão, é só contar em segundos o tempo que demorou pro som chegar até você e multiplicar isso por 340. Este garoto está sendo acusado pela internet de ter arruinado o próprio físico. Ele começou a usar anabolizantes e foi disso pra isso. Esse cara cortou uma salsicha e colocou ela no microscópio. E não tinha nada demais, só carne e os temperos. Este é o motivo bizarro do porquê a genética importa tanto no fisiculturismo. Basicamente, é a herança genética que vai definir o tamanho dos músculos do seu corpo. Isso aqui é um segurador de pombo. E serve pra segurar o passarinho enquanto dá remédios pra ele. Esse cara foi extremamente criticado depois de fazer isso. Ele pegou a bicicleta na mão e saiu correndo com ela durante a subida, porque isso ia ser mais rápido e ia gastar bem menos energia. Olha isso, esse é um transplante capilar. O transplante capilar funciona retirando folículos capilares saudáveis de uma área doadora, que normalmente é a nuca, e implantando eles em áreas com calvície. Esse homem errou tantas vezes em um experimento que decidiu lançar como um produto e ficou rico. Ele deveria ter criado uma mira para armas, mas o processo deu errado e ele acabou criando uma cola super grudenta, que hoje em dia a gente conhece como Super Bond. Muita gente acha que esse homem merece 2 medalhas em vez de 1. Depois de vencer a corrida, pediram pra ele voltar e passar pela linha de chegada de novo, porque ele venceu tão rápido que nem deu tempo de botar a linha de chegada. Vocês vão até uma cidade a 20 km por hora e vocês voltam a 40 km por hora. Qual que é a velocidade média? 26,6 km por hora. Esse cara é simplesmente maluco. Ele deitou em cima de lã de vidro e ainda se cobriu com ela. A lã de vidro é um material isolante térmico e acústico de alta performance. E o contato direto com ela pode causar irritação na pele, olhos e sistema respiratório. Curiosidades inacreditáveis. Momentos que atores não estavam atuando. Nessa cena de Harry Potter, os atores deveriam ficar com raiva, mas o ator não sabia disso e bateu palmas e o outro ator puxou ele. Nessa cena de Malévola, as crianças tinham medo da atriz maquiada, então a filha dela que assumiu o papel. No Clube da Luta, o Brad Pitt tomou um soco que não estava esperando, e aqui em Central do Brasil, as pessoas que ditam as cartas pros parentes não são atores. Você é CLT ou PJ? Ele é PJ e tem um sonho de ser jogador. Esse vídeo mostra a quantidade de pontos cegos em um ônibus. Muitos. E na visão do motorista parece que não tem ninguém ao redor do ônibus, mas quando você sai do ônibus, você percebe que tem um monte de gente. Essa é a invenção mais genial da Inha. É uma lombada que não foi projetada para reduzir a velocidade dos carros, mas sim impedir que as bicicletas passem. Mas nada que passar na diagonal não resolvesse. Essa mulher cometeu o maior erro da vida dela quando jogou cerveja no meio desse lago. Porque era um rio cheio de piranhas. O rio tá cheio de piranha. Essa união ninguém separa. Na mesma temperatura, eles não encaixam, porque o cilindro é maior que o furo. Mas basta resfriar um para ele contrair e aquecer o outro para ele dilatar. E quando eles voltarem à temperatura ambiente, ninguém vai separar porque eles são do mesmo tamanho. Se inscreve, deixa o like para mais um.